tarde. Meu nome é Lucimeire, sou missionária da comunidade católica Vida Nova e eu vim hoje partilhar com vocês sobre a minha história com Maria. E antes de falar sobre esse testemunho, com Nossa Senhora, eu vou falar um pouco de como que se deu a minha fé, Porque muitas pessoas, a maioria, eles vêm sempre com uma história de raiz, de ter vivido na sua infância, de ter ido a essa fé, a essa busca do Senhor com Nossa Senhora desde a sua infância. Eu sou de uma família católica. Minha mãe, uma mulher muito caridosa, uma mulher muito dócil, uma mulher que amava muito. E eu pude viver essa parte da fé em atos concretos através da minha mãe. Porém, a minha caminhada de fé, ela começou quando eu comecei a perceber sinais de atos concretos, de vivência com o Senhor, com a Virgem, através da minha irmã, a Fatinha, que também é missionária da comunidade Vida Nova e também celibatária. Toda a minha história de fé, ela veio através do exemplo e de atos concretos através da minha irmã, a Fatinha, que hoje nós somos irmãs de sangue e também irmãs de comunidade. Mas eu vou relatar aqui com vocês como que foi a minha história com Maria, como que se deu. Na verdade, eu sempre tive uma relação muito direta com Jesus, sempre muito direta com Jesus, tudo e em todos os momentos da minha vida, de oração, de alegria, de tristeza, sempre foi diretamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu comecei a caminhar na igreja, eu comecei a perceber que todas as pessoas vinham primeiro desse aconchego, desse cuidado, desse zelo, dessa intimidade com Nossa Senhora. E eu comecei a perceber, foi aí que eu percebi que eu não tinha essa devoção com a Virgem Maria. E quando eu comecei o meu caminho vocacional, que é o caminho que a gente faz para entrar para uma vida consagrada, de comunidade, ficou muito claro que eu não tinha essa devoção com a Virgem Maria. E eu comecei a ficar incomodada com essa situação. Foi onde eu comecei a conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falava: Senhor, me ensina a ter a Virgem Maria como a minha intercessora, como aquela que vai intermediar, como a minha mediadora, como aquela que vai levar tudo e entregar a Ti. E eu comecei com esse diálogo com Jesus por me sentir incomodada. E eu posso confessar que foi muito difícil, porque sempre que eu me pegava em oração, eu me pegava diretamente falando com Jesus. Mas em 2014 eu passei por uma experiência com a Virgem Maria que foi assim, que eu percebo que foi o zelo dela, o querer despertar em mim a confiança nela. Pois bem, em 2014 eu estava no meu trabalho e o meu esposo me liga dizendo que estava passando muito mal e que estava sendo levado para o hospital. Chegando ao hospital, eu encontrei com ele já estava aguardando para fazer alguns exames para que fosse confirmado ou não aquilo que a médica estava suspeitando, que seria um cálculo renal, um cálculo que estava parado na uretra. Por isso aquela dor, por isso aquele incômodo, aquele sofrimento. E saiu o resultado da ecografia e onde foi confirmado
aquilo que a médica desconfiava, que era o cálculo que estava parado ali na via urinária, na uretra. Então a médica deu sequência, ela internou ele e falou: olha, você vai ficar internado até amanhã de manhã. Se você não expelir essa pedra, eu vou transferir você para o hospital de base para que possa ser feito um procedimento cirúrgico. Ok, ele internou e já estava acomodado na enfermaria e já estava tarde e ele já estava mais aliviado da dor. E aí eu falei para ele: olha, amor, eu vou descansar um pouco. E eu fui para um corredor onde tinha umas cadeiras de repouso e ali eu adormeci. Quando foi bem de madrugada, já quase amanhecendo o dia, ele veio até mim, né, e tocou em mim e pediu que eu levasse ao banheiro. E assim eu fiz, levei ele ao banheiro. Ao retornar para o leito, chegando lá, ele ficou em pé, parado de frente à cama, e me contou o que tinha acontecido. Ele falou: olha, quando você saiu, eu rezei uma Ave Maria e entreguei essa situação à Nossa Senhora. Foi quando eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ainda pequenino, uma criança, e eu caminhava por uma estrada de chão onde eu pegava umas pedrinhas e jogava para cima. Eu brincava com essas pedrinhas. E eu acordei, eu senti a minha mão sendo levada sobre a minha barriga. Eu senti, ele relata, né, que ele sentiu a mão dele sendo tocada e colocada em cima da sua barriga. E ele relata que ele ainda estava com os olhos fechados quando ele passou a mão sobre a sua barriga e sentiu uma pedra, né? E ele pegou essa pedra, ele ainda fala que tinha uns estilhaços, assim, uns resíduos ainda de umas pedras muito pequenininhas, menor ainda do que essa que ele conseguiu pegar, e deixou sobre a cama, e foi onde ele foi me chamar para levá-lo ao banheiro. E realmente ele foi ao banheiro e ele não sentiu nenhuma dor. Ele pegou essa pedra e me entregou. Eu coloquei essa pedrinha no papel e eu falei para ele o seguinte: vamos rezar, vamos agradecer a Nossa Senhora, né, por esta graça alcançada. E assim nós fizemos. Nós rezamos, agradecemos a Nossa Senhora, agradecemos a Deus. E eu combinei com ele o seguinte: falei: olha, quando amanhecer o dia, nós não vamos falar para médico o que de fato aconteceu, porque a gente queria preservar algum comentário contrário àquela graça que estava acontecendo. A gente quis preservar aquele milagre, aquela graça. E eu combinei com ele o seguinte: nós vamos falar para a médica que você expeliu a pedra. Você foi ao banheiro e expeliu a pedra. E assim a gente fez. Ao amanhecer o dia, nós fomos até a médica, ela já estava preparando a documentação para ele ser transferido para o hospital de base. Eu cheguei para ela e falei: olha, doutora, o Raimundo, ele expeliu a pedra. Eu peguei a pedra, abri o papel e mostrei para ela: aqui está a pedra. Ela olhou, tocou na pedra e falou: realmente ele expeliu a pedra. E aí ela falou: vou liberar vocês para ir para casa. Ok. A Fatinha, ela veio nos buscar no hospital para levar para casa. Eu estava com essa pedrinha no papel e eu comecei a contar para ela o que tinha acontecido. Quando eu abri o papel para mostrar a ela a pedrinha, a janela do carro estava aberta e a pedrinha caiu. Ela caiu no assoalho do carro. E o carro, ele estava com muitos fragmentos de capim, o assoalho não estava muito limpo. E aí eu
eu olhei para trás e o meu marido, olhei para ele e ele estava com uma fisionomia tipo, poxa, como assim, né? Perdeu. E aí a Fatinha falou assim, ele no silêncio do coração dele, ele é muito silencioso, mas eu percebi que ele se angustiou pela pedrinha ter caído. E a Fatinha imediatamente falou assim, Nossa Senhora não quer que o milagre seja, que a prova do milagre seja vista. Mas eu fui procurar a pedrinha. Eu procurei a pedrinha e eu encontrei a pedrinha. Eu encontrei a pedrinha e coloquei essa pedrinha novamente no papel e trouxe para casa. Essa pedrinha, ela está aqui nesse frasco, ela é muito pequenininha, não vai dar para vocês verem. Mas essa pedrinha está aqui neste frasco. A pedrinha da graça de Nossa Senhora. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse testemunho é que Nossa Senhora, independente de que você clame por ela, que você peça a intercessão dela, ela ainda assim faz. E a mim particularmente, cabeça dura, não sei se era por ser cabeça dura, mas por eu ter sempre tido essa relação diretamente com Jesus, para mim ficou essa lição. Nossa Senhora quis que eu fosse aquela que também tivesse a devoção por ela, que também pedisse a intercessão dela, que também acreditasse que ela não retém nada, tudo ela entrega ao Pai. Tudo ela entrega ao Pai. Então fica aqui a minha história com Maria, que veio através do meu esposo, né? O meu esposo que através de uma simples Ave Maria, onde ele fala, eu rezei uma Ave Maria e entreguei a situação a ela. E ela veio e operou essa graça na vida dele. E através dele, eu estou aqui testemunhando essa graça que ele recebeu. Por que que eu estou testemunhando e não ele? Porque eu creio que Nossa Senhora quis usar dessa graça a ele para que eu tivesse também, assim como tantos outros, essa relação de pedir a intercessão dela, de pedir que ela seja a minha, aquela que eu posso debruçar em seu colo, que eu possa chorar, que eu possa pedir a intercessão. Então é esse o meu testemunho. Esse é o meu testemunho, essa é a minha relação com Maria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.